Bom dia, Lacombe. Bom dia, Marcão, Esther, Wagner, bom dia para todo mundo. É isso que é bom, né? Nós somos muito diferentes aqui, Alan, Max e eu, e acaba que a gente se complementa e tal. Tem gente que ainda fala, mas esse Conversa Timeline não é um programa jornalístico. É uma conversa jornalística, é uma conversa, o próprio nome já diz, é uma conversa, né? A gente não... Já tem um clima tão pesado, né? Tem tanta notícia ruim, a gente tenta dar uma certa leveza sempre que possível às nossas pautas, aos nossos assuntos, né? Hoje vai ser complicado, né? Que hoje é aquele dia de tomar antiácido de novo para aguentar lá mais uma análise de denúncia da PGR sobre a tentativa de golpe de Estado, núcleo 2, a gente vai falar sobre isso, é o assunto principal, a gente vai acompanhar de repente alguns trechos aqui da sessão, e vamos tratar, claro, do caso do Felipe Martins, né? É algo inacreditável que o cara pode ser punido por alguma coisa que outros façam. Ele está lá liberado para acompanhar o julgamento dele, a análise da denúncia contra ele, mas se alguém fizer algum vídeo dele, o filmar, danou-se para o Felipe Martins. Ele está ferrado. É uma grande armadilha, mais uma lançada pelo Alexandre de Moraes. É um dos assuntos aqui do Conversa Timeline, claro, a sucessão do Papa Francisco também, vamos fazer uma análise da cobertura dos principais jornais, que ontem as edições impressas não trouxeram a notícia, né, que o Papa morreu de madrugada. Acho que não existe mais aquele negócio de primeiro clichê, segundo clichê, terceiro clichê, quarto clichê, da minha época tinha, então os jornais iam tendo novas edições ali, modificando uma coisa ou outra. Acho que agora, por economia, não bota mais ninguém para trabalhar de madrugada, só umas equipezinhas de reportagem ali para qualquer eventualidade. Então, só hoje os jornais estão repercutindo a morte do Papa Francisco e a sucessão dele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui com meus companheiros, o Outlaw e o Max Cardoso, que proporciona a melhor cobertura sobre a eleição do novo Papa, tá? Se você quiser saber de tudo, acompanhe na timeline. Alan, e aí, hoje é dia daquela enjoada, daquela embrulhada no estômago com a primeira turma do STF, com gente tão boa lá reunida. Bom, a gente sabe o que vai dar isso, né? Mais uma vez, infelizmente. Bom dia. Nem STF tem, né? Tem uma corte ali um bando de bandido ali, canalha. Eu acho que o brasileiro, durante um bom tempo, mantinha ainda algum tipo de seriedade à máquina pública por causa do histórico do brasileiro, né? O brasileiro, como ele não teve a iniciativa privada como o primeiro motor financeiro das famílias, né? O sonho das pessoas era trabalhar na prefeitura, no município pequeno, ou trabalhar no gabinete de alguém. Então você sempre tinha aquele tio, aquela tia honesta, aquele vizinho que era uma pessoa séria. Depois o PT, ele se inseriu na máquina pública, colocando um nível de corrupção muito acima do que as pessoas poderiam imaginar, né? E isso foi desacreditando e levou o brasileiro ao desânimo completo, que só recuperou no pós-2013, né? Aquelas manifestações, aí em 2014 o brasileiro voltou a acreditar que poderia sanear a máquina pública. Hoje, com um cara que diz que o João de Deus é líder religioso, transcendental. Transcendental. Ser transcendental. Pois é, essa bosta toda aí, a gente percebe claramente que não tem uma máquina pública a se recuperar no Brasil. Eu acho que isso está bem claro para o brasileiro médio. Então, o pessoal está cada vez mais deixando a política de lado, não que a massa em algum momento da história ficou presente nisso, né? Momentos muito raros, mas o brasileiro percebe que não tem o que mudar na máquina pública, tem o que implodir, entendeu? Se perguntar para qualquer um num boteco, qual o teu sonho? O cara vai dizer assim, um muçulmano destruindo a porra toda ali. Isso é conversa de boteco. Eu não estou dizendo que eu concordo, mas não é? É a verdade. Não, todo mundo... Qualquer pessoa fala assim, não, tá faltando um jihadista ali. Quando não as providências são sempre as mais radicais, porém... porque o cara perdeu toda a esperança. Mas é isso que é interessante. Porém, o caldeirão cultural da aristocracia, se é que a gente tem uma, ou dos empresários, está completamente dissociado entre o discurso e a ação. Você fala com o empresário do agro, ele fala uma coisa dessa para você aí, ó. Fala, já ouvi várias vezes. O empresário do agro e o tio da padaria. Só que daí você viu ao mesmo tempo o Estadão falando, Alan, você viu o editorial do Estadão desse domingo, não?
o Estadão falando que... Eu não consumo coisas pornográficas. E essa pornografia é pesada. Falando que o Trump, com os seus trejeitos autoritários, sua audiência com Bukele, esse espírito dele autoritário e tirânico, precisa de um Supremo Tribunal Federal que nem o brasileiro. A Suprema Corte dos Estados Unidos tem que fazer algo. Está escrito há um movimento internacional para frear as democracias há um bom tempo, né? Por exemplo, o avô do Elon Musk. O avô do Elon Musk, ele é um cara que acreditava numa tecnocracia onde você não tinha que ter nome nas pessoas, era para ter letras e números. O nome dele, inclusive, era a latitude da cidade dele, né? Latitude e longitude da cidade dele. Os filhos dele têm uns nomes esquisitos. Os filhos deles têm nomes estranhos. Então, assim, há um bom tempo, a democracia se mostrou falida por causa da repetição da Revolução Francesa em todos os países. Ninguém repetiu a Revolução Americana, né? Então, como a Revolução Francesa ela é falha por natureza, né? Ela começou guilhotinando pessoas, isso não é um modo legal de dizer agora, gente, né? E não houve a repetição da República Americana. Não havendo a repetição da República Americana, cada um foi tentando alguma coisa. E aí a influência das ideias na academia e entre os intelectuais e das elites, ela sempre foi uma influência de erros filosóficos que, há muito tempo já tinham sido vencidos. Como, por exemplo, o mecanicismo de Newton, que é a raiz, por exemplo, dessa mentalidade de engenharia, de tecnocracia, que é a mentalidade do Tarcísio e de muitos outros. No Brasil tá cheio disso. Os militares todos acreditam que o negócio tem que ser técnico, blá, 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 como se você estivesse acima do bem e do mal, precisasse só fazer matemática e as coisas se resolveriam. Não há uma preocupação com aquilo que é a literatura clássica, por exemplo. Faça o teste, Marcão e todos que estão nos assistindo aqui agora, não quero segurar muito o microfone, que a gente vai falar muito disso no programa. Mas o Max pode explicar isso melhor para vocês, inclusive. Faça o teste, abre o ChatGPT e fala assim, eu quero saber como é a formação de uma criança numa escola jesuítica do século XVI, que é 1700 e pouco, quando tudo começou. Estados Unidos, França. Você pega a formação dessa criança, a formação era literatura clássica, ela poder aprender a ler, interpretar textos, dominar literatura, conhecer os grandes heróis, e assim era a formação de uma pessoa hoje, naquela época, de crianças, né, que formariam a nova elite. A elite do século pós-revolução industrial, ela é uma elite que botou na cabeça que, como ela conseguiu ter êxito financeiro, econômico, por meio da máquina, ela acha que o mundo é uma máquina, e aí você só tem que fazer alguns cálculos para poder continuar fazer o mundo ficar funcionando. Por quê? Deus foi tirado do lugar, então o transcendente está fora, e agora precisa de um outro Deus, porque não fica coração nenhum fica com buraco. Sim. Preenche aquilo com alguma coisa. E aí ele tira o transcendente, né, que na literatura é presente, isso não é coisa de cristianismo, né, para alguém que não é cristão, você fala, tá lá o cristão tentando me converter. Não é isso não. Você pega o grego, você pega a Ásia, todo mundo tem uma coisa transcendente para poder fundamentar a sua moral, a sua ordem, e isso foi substituído pela técnica. E até hoje todo mundo quer. Aí, qual foi a grande técnica que os caras encontraram nesse exato momento para frear qualquer vontade popular? O judiciário. Sim. E aí, assim, óbvio que o Alexandre de Moraes ele se mostrou efetivo nessa nova engenharia técnica, tecnicista, porque ele foi all-in, entendeu? Ele pisou no acelerador e foi com tudo para isso. E aí, óbvio, é isso que vai acabar acontecendo. Todo mundo vai gostar de ter um ditadorzinho no judiciário. E isso daí eu concordo 100% com essa visão. Eu não gosto de ficar fazendo profecias, mas eu acho que o Brasil está dando exemplo para o mundo, tá? Porque do nosso tamanho, a gente está dando exemplo para o mundo e é inédito. E muito que tem aí de bateção de cabeça com relação a solver esse problema tem a ver com o seu ineditismo também. Então, eu entendo a bateção de cabeça da galera que está há 40, 50 anos na política, que olha para isso e às vezes fica procurando insistir em alguns caminhos que não são caminhos reais, institucionais.